conta essa história aí, brother. Guerra do Paraguai e as crianças que foram de base. Vamos lá. As crianças o lavaram. Infelizmente elas sofreram desse... Viraram estrelas. Viraram... Estrelinha. Isso, estrelas que levam muita desinformação e pseudociência. Tá, vamos, calma, vamos parar de falar de código. A gente tá falando tudo em código. É Tá verdade. todo mundo confuso pro ouvinte. Antes de qualquer coisa, assina o canal, deixa o seu comentário, clica no like, põe as 5 estrelinhas no Spotify e beija. Beija todo mundo. Homem, mulher, tá nem aí. Cachorro. Bem, Alexandre, obrigado por esse disclaimer aí extremamente confuso. Agora que eu trazer pra você e pro ouvinte uma informação importante. Que houve a Guerra do Paraguai, que provavelmente é o maior conflito da história da América Latina, militar. E o Brasil não foi brother, né? Então, o Brasil... É porque você, nesse momento, né, Guerra é quando a gente guerra. fala guerra é guerra. Ganhamos. E se você, a partir de um ponto, trouxer a justificativa pra guerra... Porque você pode trazer duas origens pra essa guerra. Uma origem, que é a versão paraguaia, onde foi o Brasil intervindo na política do Uruguai. Vai fazer sentido. Tá. E o Brasil falando que foi quando o Paraguai invadiu o Brasil. Tá. Então, assim, aí isso define quem é bonzinho e quem é malvado. Tá ligado? Que se você trata como, a origem da Guerra do Paraguai foi quando o Brasil invadiu, tirou os blancos do poder, que é o partido que estava no Uruguai, que era um partido aliado do Paraguai, que é muito guai e aí é muito fácil confundir. Dentro do Paraguai, até eu me confundi. Dentro do Uruguai tinha um partido lá no poder, que eram os blancos, que eles eram aliados do Paraguai. E aí, por umas questões questionáveis, o Brasil invadiu o Uruguai, que o Brasil é imperialista, tá? E aí tirou o cara do poder, botou o Colorado. Mas nessa só de ser imperialista, de vamos pegar esse terreno pra gente. Não só nisso, também. Mas por argumentos, os caras não estão respeitando a legislação, enfim, aí é dúbio, é discutível. Mas o que normalmente, o Brasil de hoje, por exemplo, ele falaria, não, isso é uma questão interna. O Brasil ele tem a política do deixa disso, que o pessoal fala, que é eu não me meto na treta interna. Mas o Brasil dessa época não, ele se meteu. Né? Durante muito tempo, os historiadores acreditaram que era por influência da Inglaterra. Que a Inglaterra queria dominar a região economicamente. E essa galera, os blancos, o Paraguai, eles tinham meio que uma vontade de criar uma indústria local. Mas isso já foi meio questionado pela historiografia. Hoje em dia, nem todo mundo leva isso muito a sério. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu foi, o Brasil interviu. Isso em 1850, se eu não me engano, ou 50 e pouquinho, eu tenho aquela, daqui a pouco eu vejo. E essa é a origem da Guerra do Paraguai para os paraguaios. A nossa versão é outra. A versão dos livros de história brasileiro, o que aconteceu foi que o paraguaio Solano Lopes, um filho do ditador, que também era ditador, ele decide invadir o Brasil e captura um navio. Invadiu o Brasil por onde? Lá pelo Rio Se eu não me Grande do engano, é Sul? Mato Grosso. O Rio Grande do Sul também invadiu, mas foi depois. E aí, Mato Grosso não é lá pra cima? Foi o Mato Grosso que foi invadido. O Uruguai E deu toda dominou- a volta e invadiu por lá? Paraguai. Paraguai. Guerra do Ah, tá, Paraguai. tá. O Uruguai é porque é muito confuso mesmo. O Uruguai, ele tinha um governo aliado do Paraguai, certo? Tá. A Argentina também tinha. E o Brasil tirou os dois governos e botou governos aliados ao Brasil. Tá. E o Paraguai ficou puto. Mas quem invadiu lá o Mato Grosso foi o Paraguai. Paraguai, que invadiu o Brasil. E aí os brasileiros usam esse argumento pra justificar a Guerra do Paraguai. Invadiu mesmo. Invadiu. E esse Solano, ditador, Ditador, foi lá e sequestrou um navio brasileiro. Tá, então... né? Não, assim, eu não quero justificar quem tá certo e quem tá errado. Não tô nem aí pra isso. Tudo bem. Honestamente, foda-se. Também foda-se também. O que eu quero é explicar é que existem essas duas versões. Mas, de qualquer forma, né? Uma coisa que é importante deixar claro é que essa guerra foi travada entre a Tríplice Aliança e o Paraguai. A Tríplice Aliança era quem? Brasil, Argentina e Uruguai. É esse trio aí que se uniu, que realmente o Brasil tinha colocado governos que apoiavam ele, né? O Brasil era o principal líder e tal. Essa tríplice foi a tríplice que vai lutar contra o Solano Lopes. Mas enfim, Alexandre, a gente pode trazer o início de tudo isso com as independências desses países. Não muito tempo atrás, em 1810, no contexto das guerras napoleônicas, né, enfim, que foi o que fez o Dom João vir para cá pro Brasil, enfim. Nessa época, os países latino-americanos, principalmente da Bacia do Prata, né, que fica lá no sul, né, mais pro sul, esses países ficaram independentes.
nasceu, por exemplo, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai. Eles ficaram independentes meio que tudo junto, assim, tudo. E tudo virou república rapidinho. Não teve monarquia ali, não. E aí, por conta disso, eles foram criando governos próprios e tudo mais. Algumas guerras internas, né? Foi um contexto de estabilização política, né? Natural. E em 1862... teve um momento onde o Paraguai, ele se mete na política uruguaia e coloca um governo apoiador do Paraguai lá. Ainda na Guerra Civil Uruguai, isso é antes da Guerra do Paraguai. E aí, de qualquer forma, o Brasil foi lá e interviu, como eu falei, né? O Brasil tirou todos esses governos que estavam conflituosos e colocou apenas a galera que apoiava o Brasil. O Partido dos Blancos, que era o partido que apoiava o Paraguai, saiu. E entrou o Partido dos Colorados, que é o partido que apoiava o Brasil. E foi isso que aconteceu. Este episódio tem apoio de KTO. Que coisa boa! Você poderia me explicar melhor o que é essa tal de KTO, Alexandre? Vitor, que eles me trouxeram de alegria com as apostas que já fiz em minha vida. Quase curou a depressão? Curou. Eu era triste esse KTO. Né? Não tinha luz no meu dia. Ah, entendi. KTO é o melhor site de apostas que tem. É bom demais. É bom demais porque eu gosto. Eu gosto porque tem muita modalidade. Sim. Eu, por exemplo, gosto de lutinha, né? Sim. Aí não tem só UFC. Não. Tem outras coisas lá. Outra lutinha? Tem Bellator. Não, eu tô dizendo dentro do MMA. Tem outras ligas também. Sim, legal. Isso é legal demais, cara. Sim, muito legal. Não, de luta tem boxe, tem outras paradas ali, né? Fora futebol que tem Série A, Série B, Campeonato Regional, Série C. Isso, até esporte que eu gosto bastante, principalmente o LOLzinho, é o eSport. É que falou muito rápido, daí não dá pra entender. Até esportes que eu sabe. Ah, tá, desculpa então. eSports, eu gosto bastante de LOLzinho, e lá a gente sempre... E uma coisa que é legal é que durante o jogo, a coisa no LoL é uma coisa muito interessante, que tem alguns personagens no LoL, eu vou tentar não soar tão nerd, que o começo do jogo eles são mais fracos, entendeu? E no final do jogo, eles são mais fortes do que os outros personagens. E aí o time que tá perdendo, mas tá com esses campeões que ficam mais fortes depois, eles, se o jogo demorar, tem chance do time virar. Então, entender essas coisas, de qualquer esporte, né? Essas lógicas, essa ciência de cada esporte, faz com que você consiga prever o resultado que, às vezes, né? Um olhar mais ignorante não consegue perceber. Então, se você tiver isso aqui... Temporariamente, cara. Se você tiver inteligência, você consegue fazer um dinheirinho na KTO, meu irmão. Se quem não fizer é porque é ignorante. É lógico. Não, tô brincando. Não, tem sorte um pouquinho também, né? Sempre tem a sortezinha ali pra dar o gameplay da parada. Surgiu uma dúvida, tem o Instagram do pessoal lá, KTO_Brasil, pra trocar uma ideia, tirar dúvidas. É fácil de colocar o dinheiro, bem fácil de tirar o dinheiro, super seguro. Pix, cara. Pix é rapidinho. Pix é moleza. Volta. E tem o cupomzinho, né? HPB de história pros brothers. HPB. Vai apostar pela primeira vez lá, vai botar seus R$100, R$50 que você vai ganhar 20% de free bet. Bota o cupom HPB, ganha 20% em cima do valor que você botou. Botou R$50, tu vai ganhar mais 10, vai ficar com R$60. Você vai botar 100, fica com 120. Entendi, Alexandre. KTO.com. E aí, né, como eu falei, quando o Mato Grosso foi invadido pelo Solano Lopes, que tinha umas intenções... Não é nem que ele fosse imperialista, mas ele era combativo com o imperialismo brasileiro. O Brasil era um país imperialista, já tinha invadido os outros países, como eu falei, né? E o Solano Lopes era contra isso. Falava, não, isso aí tá errado, e não importa se a Inglaterra pagar pau pra ele, a gente não pode deixar isso. E também, principalmente, porque o Solano Lopes queria, lá do Mato Grosso, você tinha um rio, que eu esqueci agora exatamente o nome desse rio, que você conseguiria sair na Bacia do Prata, sair no Rio da Prata, por ele. É o mesmo rio, né? Mas era outro nome, porque é lá em outro lugar. E aí ele queria dominar essa região. E por isso que ele, né, enfim, enfrentou o Brasil e queria dominar aquela região do Mato Grosso para pegar o rio e ele conseguir uma desembocadura para o Oceano Atlântico. Que é o Rio de la Plata, né? Que o pessoal chama. O Rio da Prata é muito importante para isso tudo, para você ter uma exportação muito boa. E o Paraguai tinha umas intenções, uns projetos de ser um polo industrial. Eles queriam vender produto aqui. E foi, né, mais ou menos o que acontece. Os produtos paraguaios, né, que a gente chama, na época a ideia era mais ou menos essa, só que, né, não com um tom de produto sem qualidade. Mas enfim, Alexandre Níquel, o que aconteceu? O Uruguai, então, tá ali dominado pelo Brasil, a Argentina tá também sendo influenciada pelo Brasil, né, não é nem que seja dominado, mas é governos aliados, né, e quando o Paraguai, ele faz isso,
o Brasil chega, beleza, ó, a gente vai lutar contra o Paraguai. O Brasil chega para os dois países, vamos conversar, vamos. E enquanto estava tendo essa negociação, muitos dizem que vai agora decretar, nesse momento, a derrota do Paraguai. Porque o Paraguai, logo depois de invadir o Brasil, ele invade também a Argentina. E se tinha uma discussão, tipo assim, não, pô, de repente vale a pena, entra o Paraguai, a Argentina podia falar, pô, será que vale a pena eu ajudar o Brasil? Não sei. Quando ele invade a Argentina, não tem mais discussão. Tem um documentário... A Argentina com a mesma justificativa. Isso, justamente. E aí tem um documentário da Netflix, que é Guerras do Brasil.doc, se eu não me engano. Muito bom. E tem um episódio sobre a Guerra do Paraguai. São 5 episódios, é uma minissérie muito boa, fica a recomendação pro ouvinte, bem curta, muito foda. E ele fala justamente isso, ele mostra direitinho o mapa, tipo assim, se ele não tivesse invadido, talvez o exército da Tríplice Aliança, que eu falei, fosse bem mais fraco, e quem sabe ele resistiria. Enfim, Alexandre, o clima tava tenso, e quando os argentinos, os uruguaios, os brasileiros estavam conversando, pô, a gente vai ter que, né, meter a porrada nos paraguaios, o Paraguai já tava se militarizando. É obrigatório agora, serviço militar, rapaziada. Já com dezenas de soldados, dezenas de milhares de soldados. Todo mundo já preparando, esperando que uma hora ia acontecer. O que vai acontecer, né? A partir de 1864, algumas pessoas já tratam que é o começo da guerra, com essa invasão no Mato Grosso. E, de qualquer forma, o que importa principalmente foi que logo depois que começou a guerra, o clima era que o Paraguai ia vencer. Assim. Quando começa a guerra, o Paraguai ele ataca. Tem uma batalha naval do Riachuelo, inclusive. Tem umas pinturas bonitas pra caramba sobre essa... Riachuelo aonde? É lá na Argentina. E eu esqueci exatamente o nome do lugar, cara, exatamente. Mas essa batalha é a batalha que Corrientes. A batalha foi uma invasão do Paraguai a Corrientes, na região da Argentina. E os brasileiros e todo mundo assim se uniram e conseguiram expulsar os caras, expulsar os paraguaios. E aí, a guerra que começou com um ataque paraguaio, a guerra só significou um recuo paraguaio agora, pelos próximos anos. Foi só a Tríplice Aliança empurrando os paraguaios para longe. E aí o que acontece? Em 11 de junho de 1865 foi a Batalha de Riachuelo que iniciou o recuo do Solano Lopes e das suas tropas. Mas não quer dizer que o cara ia perder. O Lopes, na verdade, ele até lutou na Batalha de Tuiuti, que foi provavelmente a maior batalha da história da América Latina. Foi a batalha entre 35 mil soldados aliados contra 25 mil soldados paraguaios. O Paraguai tá lutando sozinho, cara, contra 3. Era uma parada que, tipo assim, se tivesse sozinho o Brasil, se tivesse sozinho o outro, se pá, dava Paraguai, sabe? Porque eram 3 nações. Era muita coisa. Mas o Brasil era o principal, com certeza. E aí, de qualquer forma, eles conseguiram vencer. Foi a batalha mais sangrenta da latino-americana, com dezenas de milhares de mortos, parada bizarra. Foi no dia 24 de maio de 1866. E aí, o que acontece? O cara que lutou principalmente nessa batalha foi o Duque de Caxias. O cara que liderou. Duque de Caxias, inclusive, é uma cidadezinha perto da minha casa. É uma rua lá em Porto Alegre também. O Duque de Caxias, ele foi o cara que foi... Praticamente toda a guerra foi ele que liderou as tropas brasileiras em geral, assim. O maior nome, assim, militarmente falando. E o Duque de Caxias, ele consegue... Pô, depois de uma cidadezinha toda ferrada, bombardeada, toda ferrada, ele consegue dominar isso. E o Solano Lopes vai recuar. E aí se torna, a partir desse momento, a partir de 1868, uma caçada ao Solano Lopes. Porque quando a Tríplice Aliança assinou lá o documentozinho bonitinho, né, de que entrar na guerra, eles falaram, a guerra acaba quando o Solano Lopes morrer. Era isso. Tem que depor ou matar o Solano Lopes. Era esse documento. E aí o Solano Lopes vai recuar e vai fugir para Serra Leone, Cerro Leone, na verdade, no lugar. E aí o que acontece? Assunção, que era a capital, ela foi evacuada. E no dia 1º de janeiro de 1869, o general brasileiro João Souza de Fonseca da Costa, que é o pai do futuro presidente Hermes da Fonseca, que era gaúcho, pensei que você ia lembrar, ele, no dia 5 de janeiro, ele domina a cidade e tudo mais, e tecnicamente ali a capital foi dominada. Então meio que acabou. Mas tá no papel lá que tem que zerar, né? Exatamente, porque é muito tradicional em guerras que a capital seja o último, né? O último refúgio. Dominou a capital, acabou. Normalmente. Só que o Solano Lopes tá nem aí pra isso, ele tentou resistir até o final.
Ele fugiu, e levava quem ele conseguia, entendeu? Ele ficava no pegue o pombo, tá ligado? Aquela coisa. E aí o Solano Lopes recuou e o Duque de Caxias já tá vendo todo aquele sangue, toda aquela morte. O Duque de Caxias falou, rapaziada, adeus, já ganhamos. Para com isso, cara. E aí chegou o Dom Pedro II. Ele, tipo assim, ele fez o 7º gol. Na É, final falou, segura aí, pô. segura aí. E aí o Dom Pedro II falou, não, pô. É importante que Dom Pedro e o Conde Dan. Conde Dan, que tem um nome engraçado pra caralho, que era o genro do Dom Pedro, casado com a filha dele. É genro, né? Genro. Então ele é genro do Dom... É difícil as coisas de... Nossa, ideia. Você não faz ideia? Claro que não. Tá Nunca bom. ouvi falar o nome dos caras. Não. Conde O que, Dan? que é genro? Ah, genro? É, que eu confundo sempre. É ruim, né? Essas coisas. Calma que vai dar. Tá. Eu sou genro do meu sogro. Ah, então é isso. Pô. Ele me chama de genro. Ele me chama de genro? Genro e nora, é difícil, né? Esse que é o grande desafio do episódio. O genro, ele é o Conde Dan, genro do Dom Pedro, isso. Casado com a filha dele. Quase certeza. Tá bom. Tá bom. E aí o Conde Dan, ele queria uma ascensão política, militar dentro do exército brasileiro. Que queria se mostrar pro sogrão, na verdade. E aí ele não, vamos caçar o cara. E por isso a guerra continuou. Mas o Duque de Caxias falou. Caçar. É foda, né? Porque como é que era um país inteiro caçar um cara deve ser difícil pra caralho também, né? Cara, Tem que usar a população local, falar, ó, Isso. encosta aí uma grana. E já tava matando civil, cara. A guerra já era com civil já. O Conde Dan não. O Duque de Caxias tem uma frase que é: ele não vai parar enquanto o último feto de uma criança paraguaia estiver sido enforcado pelo cordão da sua mãe. Tá ligado? Uma parada bizarra, assim. Esse cara é muito sangrento, esse cara quer matar todo mundo. E o Duque de Caxias, até pro Duque de Caxias aquilo era muito pesado, assim. E aí por isso eles falam, não, segura a onda, mas o Conde Dan e o Dom Pedro falou, vamos que vamos, foda-se, quero matar. E aí continuou matando os paraguaios. E aí, Alexandre, a gente vai chegar num momento aqui da história, que é um momento que é o mais bizarro da Guerra do Paraguai, assim, de bizarrice, é esse momento agora. Porque quando o Solano Lopes, nesse momento, que já tinha fugido de Assunção, que é a capital, já tava dominada, que não tinha mais soldado. Já tava tipo assim, o que tá acontecendo? Que você tá lutando ainda e tal. Pra você ter uma noção, cara, o final da Guerra do Paraguai foi meio que quase que acabam os homens. De um país inteiro. Se eu não me engano, foi 80% da população masculina que morreu na guerra. É surreal, velho. Ganhamos bem. Caralho, foi o 7-1 do Brasil, pô. Tipo, os caras mataram 80% da população masculina. Quase que acaba homem no Paraguai, pô. Se mesmo depois disso tu for o cara e não encontrar ninguém numa festinha, é complicado, né? A autoestima do cara. O cérebro hétero é foda, né? Não, como é que fica a autoestima do brother que sobreviveu. E aí as minhas, prefiro um cabrito, sei lá, Não, tô de boa. Mas aí, cara, o momento, que é inclusive o que faz essa batalha, a guerra toda, mas essa batalha é especialmente bizarra, que é a Batalha de Acosta Nu. A Batalha de Acosta Nu é uma batalha que aconteceu no dia 16 de agosto de 1869. E é claro que os brasileiros vão falar assim, a gente tava na guerra, a gente fez o que tinha que fazer, sabe esse papo, mas é bizarro. Essa batalha, cara, ela também é conhecida como Batalha de Campo Grande. Só pra entender uma parada, eles mataram 80% dos homens porque era basicamente um massacre, vão matar todos os homens? Vão matar todo mundo? Porque todos os homens estavam sendo enviados pra guerra. Ah, tá. Então os caras, também, porque os caras estavam, obviamente, defendendo o país deles, então, tá. Não foi tipo um plano genocídio de homens, não. Não foi. É porque o Solano Lopes tá mandando todos os homens, pô. E, como você vai ver, não foram só homens que foram mandados. Porque a Batalha de Acosta Nu, no dia 16 de agosto, ela foi protagonizada por crianças e adolescentes. Quando eu falo criança, eu falo tipo 11 anos. Eu acho que a gente fez um episódio sobre as crianças guerrilheiras. Crianças nas guerras. Foi no dia das crianças. A gente lançou no Dia das Crianças, episódio muito bom, tá no Spotify. E daí foi o Bruno que falou delas, eu acho. Que é o exemplo máximo, né? Dia 16 de agosto, hoje, no Paraguai, é o Dia das Crianças. Por conta da Batalha de Acosta Nu. As crianças tinham barba postiça. Você acha engraçadinho? Não, tinha barba postiça? Pô, porque pra fingir que era soldado, pô. Porque de longe, você vê as crianças assim, vou passar por cima. Agora de longe você vê barba, tudo, não, vamos devagar, vamos recuar. E aí o Solano Lopes fugia.
Filha da puta, né? Filha da puta pra caralho. E aí, né, cara, eles... A batalha durou 8 horas. E... Era muitas crianças? Muitas crianças. Foram, se eu não me engano, tem um número aqui, ó. Algo em torno de 3 a 4 mil crianças. E os brasileiros só passaram todo mundo. Então, existe uma discussão muito grande sobre isso, né? Tem até um relato de um brother que falou... Ó, o Dionísio Cerqueira, que é um general que participou. E ele falou o seguinte: que luta terrível entre a piedade cristã e o dever militar. Nossos soldados diziam que não lhes dava gosto lutar com tantas crianças. E deve ser mesmo, né? Tipo assim, você vê as crianças de 11, 12 anos e tal. E foi uma batalha muito bizarra, porque não era só uma questão de idade, de coisa. As armas brasileiras eram muito melhores, pô. As armas brasileiras, especificamente, eram rifles Spencer, que eram rifles de 500 metros. E dos Paraguai de 50. Não tinha chance, nada. Foi, botou pra morrer mesmo. Tá ligado? E o Brasil... Enfim, né? E assim, tem relatos que são menos confiáveis sobre as crianças em alguns momentos pedindo pra não matar, assim. Fico puxando os soldados brasileiros pela perna, assim. Pesadíssimo, tudo escroto. As crianças, pelo menos, uma morte de honra, alguns brasileiros devem ter conseguido matar, né? Alguns sim, Alguns sim, né? Alguns sim. E quando tava anoitecendo, que a guerra a batalha tinha praticamente acabado, as mães saíram do mato, assim, pra pegar o corpo dos filhos, assim. Só desgraça, pô. Pra cima episódio, hein? É. Não, foi. E é pra ser bizarro mesmo, cara. Tipo, história do Brasil. O Brasil, cara. É porque quando a gente fala isso, a primeira coisa que as pessoas pensam assim, pô, Vitor, tá indo contra o Brasil e a favor do Solano Lopes. Não, Paulo contra o Solano Lopes também, pô. Tá ligado? Não, só ruim é criança, né? Na guerra. Cara, exatamente. Guerra já é ruim, né? Guerra já é ruim. Guerra Kids. Guerra Kids, pô. Exatamente. E aí, enfim, o Conde Dan, ele... Isso tá previsto hoje... O quê? Porque assim, né? Tem o lance chama agora na Rússia ali. Foi os caras lá, a guerra não tá indo tão bem, chama os reservistas, né? Que é os Isso. caras que, teoricamente, nós dois somos reservistas. Todo mundo é, Teórica não, tem um documento na sua carteira agora aí, Eu pô. não assinei. Você não assinou. Eu não tenho bagulho de reservista. Você não tem. Sou sujeito homem. Não, pô, tu fez faculdade, claro que tem. Não tem. Claro que tu tem, Nick. Para, cara. Como é que você negou? Porque eu tô falando com o Nick desde essa semana toda. Ele qualquer micro oportunidade de ser chato, ele compra a oportunidade, cara. Beleza, mas o que eu tava falando aqui, existem os reservistas, e aí, sei lá, tu vai chamando gente. Será que em algum momento 18 anos. na lei... Menor de 18? Acho que não. Mas na lei, não. Acho que não. Porque não é soldado, pô. A gente né? O que me dá muito medo, inclusive. Mas... Porque o Putin chamou, né? Os reservistas agora. Chamou os reservistas, né? Bizarro, tá? Dá mó medo, tá? Essa guerra tá muito estranha, velho. Tá muito Não estranha. vai dar bom? Não, já não tá dando, mas é porque tem como dar muito mal. E sei lá, né, velho? O cara tem bomba nuclear, né, velho? E deve ser... se eu não me engano, a gente quando lançou o episódio... Algum episódio que a gente falou assim... o clima na Europa tá estranho. Mas vamos ver. Terceira Guerra Mundial acho que não vai rolar, não. E tinha acabado de acontecer a invasão da Rússia à Ucrânia. Acho que o Pedro até colocou um disclaimer. Episódio gravado de Adal. Então pode ser novamente, assim. Que a gente tá falando pode dar ruim o mundo... Será que a gente vai falar alguma coisa e vai ter Batalha Kids de novo? Batalha Kids? Em algum momento. O ucraniano Kid, né? O mas Kidriano, no caso. É que ali falta muito pra isso acontecer, né? Acho que não. Não sei, cara. Não sei. Tá muito estranho. Mas enfim, Estados no Unidos fim... vai mandar uns drones irados pra eles lá. É verdade, talvez. De qualquer forma, o que aconteceu foi que em março de 1870 a galera encontrou Solano Lopes tentando fugir. E aí, um pouco romantizado, provavelmente, mas tava fugindo num cavalo e um soldado brasileiro deu um tiro nele, ele caiu e prenderam ele, mataram ele. E aí acabou a guerra. É muito provável... Ele é visto como herói no Paraguai? Não. Ele é um... Não, mas sempre tem os grupos. Essa época era boa. Tá, entendeu? mas não é unanimamente. Não, unanimamente não. E muitos dizem que o Brasil passou dos limites. É que matar criança. Então, o Brasil não quis matar criança. E daí ao mesmo tempo, pô, criança, pegou o fuzil. Não. O lance das crianças em si não é nem o motivo do Brasil ter passado dos limites. Mas de depois de ter dominado a Assunção, continuar a guerra. Porque meio que o Solano Lopes não tinha mais apoio, não tinha como enviar mais soldado, não tinha mais nada. Ia ser uma guerrilhazinha e já ia acabar. Mas não, eles foram, o exército inteiro, o exército da Tríplice Aliança. Enfim, mas eu não acho que isso aí já é fazer juízo de valor, tô nem aí. O lance é,
o Paraguai mandou crianças pra guerra, o Brasil matou milhares de crianças. Milhares de crianças. E será que é uma mágoa que o povo paraguaio tem? Será que tem essa... Porque a gente tem o Brasil de Argentina, a gente de ao Brasil por causa de futebol, né? Mas será que existe uma... Eu não tenho nenhum sentimento pelo Paraguai. Assim, tu pensa qual o preconceito mais raso, qual o sentimento mais raso do Paraguai? Tu pensa nos produtos falsificados e ponte da amizade. E uma seleção mais ou menos. É isso aí. O Arce, que era um bom lateral, jogou no Grêmio. Talvez tenha do lado deles, né? Porque quando rolou foi a Copa do Mundo, né? Da Argentina com a Inglaterra, lembra da Guerra das Malvinas? Sim. Da Mão de Dio, né? La É. Mão de Dio. Talvez tenha um lance do tipo, Mas será assim. que tem Pode ser. do Paraguai e Brasil, será que tem essa... Pode ser, porque o dia das crianças até hoje é esse. Quem apanha não esquece. Exatamente. E o Brasil, ele mudou completamente o seu comportamento diplomático, né? Nessa época não era maneiro, não. Nessa época o Brasil era o como é que eu posso dizer? Ele era o farol civilizatório da América Latina, porque todos os países latino-americanos, eles eram repúblicas independentes, e o Brasil não, monarquia cristã, com um europeu no poder, sabe? Tem esse teor supremacista também, tá? Então, o Brasil viajou pra caralho, assim, foda-se. Quem eu quero enganar? Não foi... Não é foi. maneiraço, não. Eu fiquei com vontade de ver esse documentário que falou das guerras. Guerras do Brasil.do, que é sensacional. Inclusive, Eu penso assim, nem tem guerra no Brasil, né? Assim, daí, quando pra caralho. eu fazer esse podcast, Pra caralho. tem algumas, né? Pra caralho. Inclusive, a rapaziada do documentário mandou uns livros, um beijo. E livro de cada episódio, assim, foda. Obrigado pra eles, inclusive. E é muito foda o documentário, é muito... Ele é basicamente, tipo, 5 episódios, cada episódio pega uma grande guerra do Brasil. Tipo, a guerra dos europeus chegando aqui, da escravidão, e Guerra do Paraguai, acho que é o 3º episódio. E aí... não lembro todos. Mas é bem organizadinho, é bem divertido, sim. Dica cultural do episódio. Tá bom, então é isso, Alexandre Níquel. Essa história da Guerra do Paraguai e as crianças que o lavaram. Tchau.